Aleluia. Glória a Deus. A paz, meus irmãos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Profeta Ageu. Eu vou ler o capítulo 1 e o versículo 1, mas nós vamos trabalhar nesta noite com os dois capítulos. Aleluia. Amém? Todos acharam? Profeta Ageu. Glória a Deus. A minha tradução, ela vai ser um pouco diferente da de vocês, porque eu estou usando a Bíblia hebraica, então a tradução é diferente. O texto nos diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário, a palavra do Eterno veio por meio do profeta Ageu a Zerubabel ben Shealtiel, que é Zorobabel, filho de Shealtiel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim disse o Eterno dos exércitos: esta gente diz, ainda não chegou o tempo para construir a casa do Eterno. Amém? Poder sentar? Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e poder falar a palavra do Senhor. Quero agradecer a vida do pastor Marcelo pela oportunidade, pelo convite. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, e parabenizar a igreja por mais um ano. Mais um ano em que o Senhor tem sustentado as vossas vidas e vos enchido com a sua presença. Nós estamos chegando ao término do ano e a mensagem que eu quero falar com os irmãos nesta noite, acredito eu que servirá para guiar a sua vida nestes últimos dias deste ano e por todo o ano que vem, e os outros, e os outros, e os outros. Porque quando eu estava lendo o livro do profeta Ageu, a impressão que eu tive é de que Ageu vivia nos nossos dias. A impressão que eu tinha quando eu parei para meditar ponto por ponto deste
deste livro, estes 2 capítulos, era a de que o profeta Ageu não só estava nos nossos dias, como ele estava morando no Japão. É interessante. E por quê? Você vai entender já já. O tema da mensagem é uma mensagem urgente de Deus à igreja contemporânea. Glória a Deus. Nós estamos meditando, vamos começar a meditar em um livro profético do Antigo Testamento, mas que a sua mensagem serve e encaixa e cai, como alguém costuma dizer, como uma luva nos dias de hoje. A maior parte dos profetas do Antigo Testamento, eles falaram, profetizaram antes do cativeiro. Ezequiel e Daniel profetizaram durante o cativeiro de Babilônia. Agora, Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram após o retorno do cativeiro babilônico. O que nos chama a atenção é que o profeta Ageu, ele foi o primeiro profeta do período pós-cativeiro babilônico. E juntamente com Zacarias, que foi o seu contemporâneo, ele foi usado por Deus para encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém, que havia sido destruído pelo rei Nabucodonosor no ano de 586 a.C. Quando nós começamos a ver o livro, nós logo percebemos um entusiasmo do povo em estar agora voltando e iniciar as obras de reconstrução. Um entusiasmo muito grande por parte do povo. Agora, isso se dava, justifica-se, pelo fato de que a cada 7 exilados que voltaram, um era sacerdote. A maioria dos judeus preferiram continuar na Babilônia, vivendo e desfrutando de toda a prosperidade que ali havia. A questão é que 16 anos antes da reconstrução do templo, o remanescente fiel havia retornado, aproximadamente 50 mil pessoas, haviam voltado para a Judéia, sob a liderança de Zorobabel, a fim de colocar em prática um decreto do rei Ciro. Lembra de Ciro, profetizado por Isaías, no capítulo 45? A quem Deus o chama de meu ungido. Você vai ver isso que eu estou dizendo no livro de Esdras. Os primeiros 2 capítulos do livro de Esdras. 2 anos depois, os alicerces do templo haviam sido assentados entre louvores e lágrimas. Capítulo 3, do versículo 8 ao 13, aproximadamente, no livro de Esdras, vai nos mostrar esse fato. Neste momento, a expectativa pela reconstrução era muito grande, era brilhante.
brilhante. O coração do povo estava muito animado. Porém, agora, no ano 520 a.C., as circunstâncias já se revelavam extremamente sombrias. Os samaritanos, que eram inimigos declarados dos judeus, haviam se colocado contra, se colocado contra a reconstrução do templo, contra os judeus durante todo o reinado de Ciro. E agora, quando o seu sucessor, o rei Artaxerxes, assume o trono, então os samaritanos conseguem embargar a obra, impedir o avanço, suspender completamente aquele projeto. Se você ler o capítulo 4 de Esdras e o versículo 21, você vai ver o que eu estou dizendo. O tempo passa e 14 anos haviam se passado. 14 anos. O templo continuava inacabado. Os alicerces agora estavam cobertos de entulho. E os judeus repatriados parece que haviam aceitado os acontecimentos com uma resignação quase que fatalista. A apatia tomou conta do entusiasmo. Tomou o lugar do entusiasmo. E o desejo de enriquecer, de ganhar dinheiro, absorveu o seu interesse principal. A letargia, a paralisia espiritual tinha atacado o povo. Deus, então, com o propósito de libertá-los dessa letargia espiritual, levanta o profeta Ageu com uma mensagem, com uma pregação extremamente poderosa. Aleluia. O ministério do profeta Ageu foi um ministério curto. Ele profetizou, o seu ministério durou aproximadamente 4 meses. Da mesma forma que Ageu surgiu, ele desapareceu da história. Ninguém sabe como ele surgiu e ninguém sabe como ele desapareceu. 4 meses depois de Ageu, aparece Zacarias profetizando ao povo. Mas o que me chama a atenção é que Deus, em meio à apatia espiritual do seu povo, em meio à letargia espiritual do seu povo, ele levanta Ageu e faz 3 chamados ao seu povo. 3, que se houver tempo nós vamos pensar nesta noite, dentro destes 2 capítulos. Primeiro, Deus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 11, Deus chama seu povo à reflexão, a pensar. E então o versículo 1 que lemos diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário, a palavra do Eterno veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel,
governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: preste atenção, porque na primeira chamada, Deus volta agora a falar com o seu povo. Veio a palavra do Eterno a Ageu, pelo profeta Ageu, e ele fala e a fala de Deus, por intermédio de Ageu, tem endereço, tem direção. Ele fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, que era o governador. E ele fala a Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote. Ele fala a liderança política e a liderança religiosa da nação. Tem endereço. Depois de muito tempo que o povo não ouvia uma voz profética em Israel, agora levanta-se Ageu. E ele levanta para falar com o povo a mensagem que Deus lhe havia dado. E que esta mensagem iria mostrar a eles que eles iriam enfrentar muitas dificuldades na reconstrução do templo. Mas quais as dificuldades? Primeiro, a dificuldade financeira, a falta de recursos. E por quê? Porque, veja bem, eles estavam 70 anos na Babilônia, agora eles voltaram. Você conhece a história da igreja. Você estudou no curso teológico História da Igreja. E a história do Antigo Testamento. Estudou não? E a história do Antigo Testamento vai mostrar para você que o povo havia sido levado para a Babilônia em 3 levas e que havia ficado em Jerusalém apenas os mais pobres, os mais miseráveis, e o profeta Jeremias, por escolha dele. E depois ele vai para o Egito, e a história diz que ele morre no Egito. Agora veja bem, o povo volta, o templo destruído, a terra queimada a fogo, não havia recurso financeiro e eles acabavam de sair de um contexto de fartura. O recurso que eles tinham, eles observaram que não seria suficiente para concluir a obra. Mas o segundo obstáculo que eles teriam eram as propostas de alianças perigosas. E por quê? Porque assim que eles chegaram e começaram a trabalhar, quem se aproxima? Os samaritanos. Os samaritanos se aproximam e querem se unir a eles para o trabalho, para a reconstrução do templo. E existem alianças que, por mais que elas pareçam ser boas, elas não nos servem. Cuidado com quem você se alia. Cuidado com quem você faz
aliança. Porque existem pessoas que buscam fazer aliança conosco sob o pretexto de nos ajudar a edificar a obra, a casa do Senhor, mas o propósito de seu coração é nos derrubar, é nos matar, é nos destruir. É nos destruir. Mas ainda haviam outras dificuldades. Eles rejeitaram a ajuda, o auxílio dos samaritanos e agora eles teriam que enfrentar uma oposição hostil. Porque você ouviu eu dizer no início que os samaritanos, eles tentaram de todas as maneiras impedir que a obra fosse realizada. E por quê? Porque eles ficaram com raiva. Porque eles tentaram se unir e os judeus não quiseram união com eles. Agora eles então começam a se opor de forma hostil ao povo, tentando impedir que a obra seja concluída, que a obra seja realizada. Sabe aquela pessoa? Eu falo ou não? Eu falo ou não? Sabe aquela pessoa que se aproxima de você e ela quer um cargo na igreja, e aí você não dá, e ela de amigo passa a ser inimigo, minando a liderança da igreja nos bastidores? Filho de Satanás. Filhote de Beelzebub com cruz credo. Você sabe por quê? Porque quem luta para minar a obra de Deus desde o princípio é Satanás. Então, quem tenta dentro da igreja minar a liderança, o trabalho e impedir o avanço da obra de Deus não está cheio do poder de Deus, está cheio de Satanás, do espírito demoníaco. Agora, qual era o outro problema que eles iriam enfrentar? A lembrança, as lembranças do antigo templo. Porque o templo construído por Salomão era uma beleza, era algo lindo. Mas aquele templo não existia mais. Porém, algumas pessoas que estavam com Ageu viram o templo, o primeiro templo, e a glória dele. E agora viraram saudosistas, lembrando do passado, não trabalhavam no presente e não tinham perspectiva de futuro. Parece alguns crentes hoje, que está parado no presente, lembrando do passado. Ah, porque eu fazia, porque eu pregava, porque eu cantava, porque eu isso, porque era assim, era.
tinham que fazer? Eles tinham que deixar a visão do passado, trabalhar no presente para enxergar um futuro diferente, um futuro melhor. Aleluia. Agora, outra dificuldade que eles teriam era uma interpretação errada das profecias. Uma interpretação errada. Por quê? Eles voltaram e aí eles diziam agora: não é tempo. Ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Então, Deus agora argumenta com eles. Do versículo 2 ao versículo 4 do capítulo 1, Deus vai argumentar com eles. E por quê? Porque diante da oposição dos samaritanos e do decreto do rei da Pérsia, os judeus abandonaram o projeto da reconstrução do templo no meio do caminho. Aí Deus levanta Ageu e se apresenta ao povo. Eu acho lindo isso. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso tremendo. Sabe por quê? Porque antes de começar a falar com eles, Deus se apresenta a eles. E como é que Deus se apresenta a eles? Deus se apresenta a eles dizendo assim: Ko amar Adonai Tsevaot. Ko amar Adonai Tsevaot. Entendeu nada, né? De você olhando para mim. Amar, assim disse Adonai Tsevaot, o Eterno dos Exércitos. Quem está falando com eles? O Eterno dos Exércitos. Na sua tradução está o Senhor dos Exércitos. Olha, presta atenção, porque o que é que esta expressão carrega? Esta expressão carrega consigo a mensagem de que quem estava agora se dirigindo a eles era aquele que tem todo o poder. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei das Nações, aquele que é o Todo-Poderoso. Todas as vezes que Deus se dirige à nação dizendo o Senhor dos Exércitos, Ele está dizendo: eu sou aquele que governo, que lidero e que estou acima do mais poderoso exército da terra. Oh, glória! Aleluia! Ele está dizendo: os samaritanos estão se opondo e o rei da Pérsia mandou parar, mas quem está falando é aquele que está acima do rei da Pérsia e aquele que está acima
samaritanos, quem está falando é aquele que está acima de toda e qualquer circunstância da vida. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Aleluia. Só que o Senhor vai falar algo que o povo não ia gostar. Porque Deus vai mostrar ao povo como ele estava em sua fala. O desgosto de Deus com a atitude do povo. Porque Ageu vai dizer assim, Deus usando o profeta Ageu diz assim, esta gente diz, ainda não chegou o tempo para construir a casa do Eterno. Não veio o tempo. E sabe o que me chama a atenção e que mostra que Deus não estava se agradando do povo? É que Deus usa a expressão esta gente ou este povo e não o meu povo. Ele está dizendo este povo. Ô irmão, você só usa essa expressão porque nós às vezes usamos esse camarada, esse cidadão, essa cidadã, quando você está muito indignado e irado com a atitude da pessoa. Sim ou não? Deus está dizendo, este povo, esta gente, está dizendo, não é tempo. As desculpas que o povo apresenta. Ainda não é tempo de construir a casa do Senhor, a casa do Eterno. Deus então responde a isso. Versículos 3 e 4 ele diz, a Bíblia diz, mas a palavra do Eterno veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso será agora tempo para habitardes em vossas casas, belamente revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Está deserta? Ô irmão, o povo está dizendo, não é tempo de trabalhar para reconstruir a casa de Deus. Mas eles estavam investindo tudo o que eles tinham em sua própria vida, em suas próprias casas. A história vai nos dizer que a casa que eles moravam, que eles estavam morando, era construída com a melhor madeira da época, com o melhor material da época. Deus diz então, vocês não querem trabalhar na reconstrução da minha casa, estão dizendo que não é tempo, mas é tempo de vocês viverem confortavelmente. Ou seja, Deus está dizendo, não é tempo de vocês se dedicarem na minha obra, mas é tempo de vocês se dedicarem para as coisas de vocês. E eu termino aqui. Eu termino?
Continue mais um pouquinho. Porque os versículos 5 e 6, Deus vai mostrar a eles a insensatez deles mesmos. Por quê? Porque o povo agora é conclamado a avaliar os seus atos à luz dos resultados que eles estavam tendo em sua vida. Olha só, versículo 5. Agora, pois, assim diz o Eterno dos Exércitos, considerai bem vossos caminhos, considerai os vossos caminhos. Só que a expressão usada no hebraico para considerar, para olhar, para pensar, ela quer dizer considerai bem, pensa bem, observa bem. O que é que nós precisamos entender aqui? Que nós temos que aprender com o passado para não cometermos os mesmos erros no presente. Considerai bem. Pensem bem o que vocês estão fazendo. Mas por que Deus diz isso? O versículo 6 vai responder: semeastes muito, mas colhestes pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestis, mas não vos aqueceis. E o que ganha salário, o põe numa bolsa furada. O que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo que investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Vocês, olha bem, vocês semearam muito, mas colheram pouco. Comeram, mas o que vocês comeram não saciou. Vocês beberam, mas o que vocês beberam não mudou nada. Vocês vestiram muitas roupas, mas o que vocês vestiram não chegou a aquecê-los. Vocês receberam o salário, o ganho, mas parece que vocês colocaram em um saco furado. Deus está dizendo que tudo o que eles faziam não prosperava. Tudo o que eles faziam não prosperava. Se fosse hoje, Kleber, o povo vai dizer assim, os crentes de hoje vão dizer: o diabo está furioso comigo. Está terrível o negócio. Você vai ver que não tem nada com o diabo. É porque a gente quer ser muito espiritual, né? E aí tudo a gente... o diabo. E você não é espiritual coisa nenhuma. Porque se fosse, você ia saber entender o porquê você está passando. Porque dos versículos 7 até o versículo 11, Deus começa a apontar
as razões do sofrimento do povo. E tem crente hoje que está sofrendo e perguntando a Deus o porquê, e querendo colocar a culpa em A, em B, em C, em D, em todo mundo. Mas Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer: a culpa é sua. Você está sofrendo por culpa sua. Vem comigo com a Bíblia, porque eu gosto de ir na Bíblia para você ver. Versículo 7 e 8. Capítulo 1, versículos 7 e 8. Mais uma vez, o Senhor vai dizer: assim disse o Eterno dos Exércitos, considerai bem vossos caminhos. Subi as colinas, buscais madeira e construí a casa. E eu me deleitarei nela, e serei glorificado, diz o Eterno. Antes de investir na obra de Deus, nós precisamos rever as nossas motivações. Sabe o que é interessante aqui? É que no primeiro templo, a atitude deles era totalmente oposta à que este povo de agora estava adotando. E por quê? Porque no primeiro templo, o povo trouxe o melhor: ouro, prata, bronze, tudo trouxeram, tudo com liberalidade, com amor, entregaram tudo. Agora não. Eles estavam trabalhando naquele tempo para a glória de Deus. E este povo, no capítulo 1, o povo que volta para reconstruir o templo, estava trabalhando para si. Agora Deus diz o quê? Sobe o monte e vai buscar madeira para construir a casa. A mesma madeira, o mesmo esforço, o mesmo empenho que vocês têm tido para construir para vocês agora precisam ter para construir a casa do Senhor. Ah, irmão, eu acho isso lindo. Porque tem crente que para estar na igreja está cansado, não vai para o culto porque está cansado, mas trabalhar vai até com a perna só. Só vai para a igreja no sábado. Por quê? Porque domingo tem que dormir, porque segunda eu levanto cedo. Ah, Jesus! Sabe o que está acontecendo? Você vai ver depois. É melhor vocês pedirem para eu parar antes. Eu não estou aqui todo dia. Mas Jesus está. E eu vou dizer em alto, claro e bom som: o que ele está vendo, ele não está se agradando. A razão do sofrimento é o descaso com a obra de Deus. Quando eu digo, eu não
trabalhar, eu estou priorizando o trabalho lá fora. Por que cansado não pode vir para o culto, mas cansado você vai trabalhar e ainda faz ambiô? Para servir a Deus tudo é difícil. Para trabalhar para si não tem dificuldade. Para contribuir na obra de Deus é uma luta. Mas para comprar coisa para você paga até 10 vezes mais do que contribuiria na obra de Deus. Eu paro ou não? Que a Gel está aqui no Japão. Eu quase fui na prefeitura procurar onde está esse camarada. Morando, que eu ia sentar com ele para conversar, pô. Parece que ele está aqui. Porque o que ele escreve, o que Deus usa o profeta Ageu para falar, é o que nós vivemos hoje aqui. Quantos de vocês não tem essa atitude, não prioriza o trabalho, e a obra de Deus fica de lado? Sabe o que eu acho interessante? Na pandemia, ninguém podia vir para o culto, mas ninguém faltava ao trabalho. No culto não pode, na fábrica está jogo. Na fábrica não tem vírus, Kleber. Só dentro da igreja, dentro da igreja todo mundo está empesteado de Covid. Se eu botar o pé na igreja, eu pego. Mas se eu botar o pé na fábrica, eu não pego. Pastor, mas eu tenho que comer. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu vim para pregar. Eu vim para falar o que o Senhor falou comigo. Senão eu tinha ficado na minha casa. Senão eu tinha ficado lá. Acabava o culto, comia cantina, para casa dormir. Minha esposa amanhã tem trabalho cedo, com ciclo de oração. Tranquilo. Ninguém faltou trabalho por causa de pandemia. Só os que foram obrigados. A fábrica parou, demitiu. Mas você ficou em casa? Ficou não. A fábrica demitiu, você foi procurar outro. Mas para o culto, posso não, pastor, posso não. Posso não, culto não. Estou lendo a Bíblia em casa. Mentira. Não lê Bíblia nem na igreja. Na leitura inicial não lê nem Bíblia. Durante o culto não lê nem Bíblia. Um irmão tem a oportunidade aqui e lê a Bíblia, tu não lê a Bíblia. Tu vai dizer para mim que tu lê a Bíblia em casa? Eu só sou pequeno, irmão, mas eu não nasci ontem. Pensa que engana Deus. Eu vou orar na minha casa. Mentira, não ora nem na igreja. No culto não pode, trabalhar pode. Inversão de valores. A razão do sofrimento, Deus está mostrando para o povo de Israel, a razão do sofrimento de vocês é a motivação do coração. Começa aí. Aí o Senhor vai dizer o quê? Que eles se
se agrada se você se dedica à obra de Deus. Se você trabalha para a edificação da obra de Deus. Porque ele vai dizer, subir a colina ou subir o monte, busca madeira, constrói a casa, e eu me deleitarei nela. Aleluia. Glória a Deus. E nela serei glorificado. Aleluia. Deus se agrada da sua casa. Deus tem prazer em estar no meio do povo. Aleluia. Deus tem prazer em ser adorado pela minha vida e pela sua vida. Aleluia. Ele deseja estar conosco e ouvir a sua igreja, adorá-lo, o seu povo bendizê-lo. Ele deseja, ele diz, eu me agrado. E aí ele diz, e eu serei glorificado. Agora, existe algo interessante aqui. Porque esse templo, ele era apenas um tipo do verdadeiro templo em que Deus habita. Qual é o templo em que Deus habita? A sua igreja, a sua vida, o seu povo. O templo que Deus queria que eles construíssem tinha uma representação. A arca lá dentro representava Deus lá dentro no meio do povo. O povo ia para oferecer sacrifício. O sacerdote, o sumo sacerdote, era Deus adorando o povo, Deus ali recebendo. Agora não, aquele templo era um tipo. Hoje nós somos a habitação de Deus, nós, povo remido pelo sangue do Cordeiro, somos o verdadeiro santuário do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 19. Agora, se eu não me preocupo em edificar a minha vida, como Deus vai se agradar de mim? Porque a preocupação sua era não ter trabalho, porque não ia ganhar dinheiro. Você ficou em casa e em nenhum momento se preocupou com a sua vida espiritual. A preocupação voltou-se totalmente para o trabalho, para as contas, para o dinheiro. Meu Deus, eu tenho que pagar. Bom. Muito bom. São necessidades. Mas a necessidade maior é de alimentar a sua alma. Porque a casa vai ficar aqui. O carro vai ficar aqui. O dinheiro vai ficar aqui. E se você não tiver com a vida espiritual edificada, vai ficar junto também. A preocupação da igreja dos nossos dias é com as coisas desta vida. Você vê crente desesperado orando para Deus abençoar
abençoar, porque ele quer fazer isso, quer comprar aquilo, para Deus abrir uma porta de emprego melhor, mas você não vê o crente jejuar e orar para Jesus batizar ele com o Espírito Santo. Você não vê o crente jejuar e orar para Deus dar a ele entendimento das Escrituras. Você não vê o crente jejuar e orar pela sua vida espiritual. Só está orando pelas coisas desta vida. E a Bíblia vai dizer que se nós esperarmos Jesus somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Versículo 9. Versículo 9. Esperastes muito, mas conseguistes pouco. E o que trouxestes à vossa casa, dissipei com um sopro. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de primícias, não de sobra. Deus é Deus de primícia, não de sobra. Sabe qual é a realidade dos crentes hoje? Recebe o pagamento, aí ele paga todas as contas primeiro. Se sobrar, então dizem. Se não sobra, não dá. Deus é Deus de primícia, não de sobra. É a primeira coisa que você faz quando recebe o seu pagamento. É separar e entregar. Você sai do culto e não dá oferta, mas vai ali para o restaurante e gasta o dinheiro da oferta. Na oferta, na hora que a salva passa, você dá racuém. Vai no restaurante e gasta 2, 3 mil. Para Deus não pode não dá 1.000 não, 2 também não. Racuém tá bom. Deus não quer o seu dinheiro. Só que Ele está vendo o seu coração. A intenção do seu coração, a avareza do seu coração. E era o que estava acontecendo. Eles davam a Deus sobra. E Deus não é Deus de sobra. Malaquias 1:8 fala isso. Provérbios 3:9 também vai dizer isso. Para nós honrarmos a Deus com a nossa fazenda, com os nossos bens. Honrar a Deus é dar a Ele o melhor. Investir na obra de Deus traz recompensa para nós. Agora, o povo estava esperando muito e recebia pouco. E eles estavam preocupados com isso. Por quê? Por que isso? Aí Deus diz, versículo 10, Deus vai dizer, do 9 e 10, Deus vai dizer assim para o povo. Isso aqui contraria a ideia de muita gente hoje. E por quê? Porque a Bíblia vai mostrar que o mesmo Deus que abençoa é também o Deus que retém as bênçãos. Olha lá, olha o 9. Esperastes muito, mas conseguiste pouco. E o que trouxeste para a vossa casa, dissipei com um sopro. Por que motivo? Diz o Eterno dos Exércitos.
porque enquanto minha casa está em ruínas, cada um de vós se apressa por construir a sua. Eis porque sobre vós detém o céu o seu orvalho, e a terra vos nega o seu fruto. Determinei que haja uma seca sobre a terra e sobre as montanhas, que afete o trigo, a videira, o azeite e tudo o que produz o solo, e também os homens, o gado e todo o trabalho das vossas mãos. Acabou. Vocês querem trabalhar só para vocês? Então eu fecho a porta. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se não houver mudança de conduta, a porta vai fechar. O mesmo Deus que abre, Ele também fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Mas porta que Ele abre também ninguém fecha. Só Ele. A chave está na mão dEle. Eu vou dizer aqui. Pastor Marcelo, tem crente aqui dentro que Deus já vem falando há muito tempo, que esta mensagem de correção para mudança de postura vem sendo falada aqui dentro há muito tempo e não tem dado ouvido. Deus manda dizer que colocará muitos aqui dentro na prova, para aprenderem a buscar a sua presença e priorizarem o Senhor. Vai passar na moinha, vai passar na prova, para aprender, priorizar a Deus. Deus está dizendo ao profeta, por intermédio do profeta, ao povo: vocês querem saber por que está acontecendo isso? Sou eu que estou fazendo. Viu que nem tudo é o diabo? Viu que tem prova que é Deus que coloca você para você aprender a valorizar? Viu? Nós temos que entender uma coisa. Assim como os remanescentes que voltaram para Jerusalém voltaram com uma missão, a igreja está nesta terra com uma missão. Eles tinham a missão de reconstruir o templo. Nós temos a missão de ser testemunha do Senhor nos 4 cantos da terra, falar do Evangelho, falar de Jesus, se envolver com a obra de Deus. Então eu vim para o Japão ganhar dinheiro. Crente com esse pensamento está fora da presença de Deus, porque está desviado do propósito para o qual Deus o salvou e o chamou. Deus não tirou você do mundo simplesmente para levar você para o céu. Deus tirou você do mundo para levar você para o céu, mas para você ser um canal abençoador. E quando você deixa esse propósito de lado, você está deixando o propósito para o qual Deus te chamou.
Eu vou parar por aqui. Tem 2 pontos, 2 tópicos ainda. Mas o tempo já se foi. Eu disse que Deus chama. Deus faz 3 chamados ao povo. Primeiro, Deus chama o povo à reflexão, a pensar. Veja a vida de vocês como está. Analise aí sua vida. Analisou? Pensou? Deus faz o segundo chamado, que é chamar o povo ao trabalho. Para trabalhar. E o terceiro, Deus chama o povo à santidade. Um outro dia eu termino de pregar essa mensagem. Lá em Oizume serão 4 domingos, dentro do livro do profeta Ageu, a partir de janeiro. Deus tem falado comigo que o seu povo tem fugido, tem saído do propósito. A igreja que foi plantada por Deus nesta nação para ser luz, não está brilhando. E por quê? Porque muitos estão preocupados com as coisas desta vida, em conquistar nesta vida, e estão se esquecendo do que é prioridade, do que é ensino de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, o que são as demais coisas? Comer, beber, vestir, calçar. Tudo isso está lá em Mateus 6. Jesus diz: vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas. O texto não diz todas as coisas. Eu já vi pregador pregar aí, e eu estou lá toda quarta-feira trabalhando com a igreja de Oizume, entendendo a Bíblia, aprendendo a dizer apenas o que a Bíblia diz. Tem muita coisa que os pregadores estão dizendo e que a Bíblia não diz. Eu já vi muito pregador dizer: busca em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz todas as coisas, diz todas estas coisas. É como se Jesus estivesse falando e apontando o dedinho assim, ó, para trás. Estas coisas aqui vos serão acrescentadas. É comer, beber, vestir, calçar. São necessidades básicas. Você se dedica à obra e não vai faltar o pão. Não vai faltar o alimento na sua mesa. Pode faltar o dinheiro do restaurante, do McDonald's, mas o arroz, com feijão também, não. O alimento do dia a dia não vai faltar. A vestimenta para vir para o culto não vai faltar. O calçado não vai faltar. Pode faltar o refrigerante para beber, mas a água não falta.
A gente coloca algumas coisas como necessidade e Jesus coloca como acréscimo, como supérfluo. Necessidade é jejuar, é orar, é ler Bíblia, é alimentar a sua alma, é buscar a Deus. Isso é necessidade. Isso é prioridade. O nosso povo mudou a mente, saiu do propósito, esqueceu-se de onde Jesus te tirou. Fica de pé, por favor.